Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade de servir ao Senhor, de bendizer o seu nome, de prestar culto ao nosso Deus, dando a Ele a honra e a glória que é devida. Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós também estamos celebrando o aniversário do projeto Ágape. E eu quero agradecer desde já a todos os colaboradores, os irmãos que têm participado ao longo dessa trajetória de 9 anos. E juntos estamos aqui para bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Nesse dia, onde em outros momentos, antes do período da pandemia, juntos com outras igrejas irmãs, outras denominações, aqui no nosso bairro Laje, na Praça do Miro, já fizemos algumas atividades, sempre no segundo domingo de dezembro, em celebração ao Dia da Bíblia. E hoje eu quero também aí agradecer os irmãos do evangelismo que vieram mais cedo. Estava na expectativa na terça-feira de fazer, mas teve aquela chuva, Deus sabe de todas as coisas, tiraram um momento de oração, e hoje já estavam aos arredores, nas ruas próximas, entregando um exemplar do Novo Testamento com Salmos e Provérbios, fazendo esse trabalho. Outros momentos, nós, como eu disse, na praça tivemos Santa Ceia, até escola dominical já realizamos. E hoje também celebrando, agradecendo a Deus pela riqueza da sua palavra. E falando da sua palavra, abre a sua Bíblia no Salmo 19, que fala exatamente da excelência da criação e também da palavra de Deus. A perfeição da palavra. Lembrando como Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Aí tem a sua utilidade no ensino, na correção, na repreensão, na educação para a justiça. E aqui nós temos um pouco da palavra de Deus, dessa porção preciosa da palavra de Deus no Salmo 19. Nós poderíamos, como numa outra ocasião, mas o tempo hoje não seria favorável, ler aquele salmão, Salmo 119, como já fizemos, Gastamos aí em torno de 20 minutos numa leitura direta, mas aqui, principalmente os versículos 7, 8, 9 e 10, fala da importância da lei, dos mandamentos, dos preceitos do Senhor. Salmo 19, amém? Acompanhe então na sua Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em o guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos pela palavra que nos transforma, que traz fé ao nosso coração. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. Cremos na sua
na condição suficiente para nos mostrar, nos conduzir, nos fortalecer a cada dia, e que possamos almejá-la e desejá-la, como o versículo 10 diz, são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro depurado, e mais doce que o mel. Que a cada dia, a cada amanhecer, possamos ser um povo da palavra, que se alimente da palavra. Ela tem o suficiente para nos fortalecer e nos ajudar em nossa jornada. Agradecemos a Deus, né? Louvamos pela liberdade que nós temos em nosso país, de poder andar com a Bíblia, ter a Bíblia, leia a Bíblia, guarde no coração para não pecar contra Deus. Muitos são os versículos que nos orientam, que nos estimula, que nos ensina, que nos exorta, que nos repreende, mostrando a importância de ter a palavra de Deus. Somos um povo da palavra, e que assim ela possa estar nos norteando e nos conduzindo. Amém? Vamos orar. Coloque a sua Bíblia no banco. Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado por essa casa que nos acolhe, que nos permite aqui prestar culto ao Senhor, bendizendo, engrandecendo o Teu santo nome. Esse é o propósito, para isso nós aqui estamos, para dar a Ti a glória que é devida, e nós Te louvamos, Deus Criador, Deus Salvador de nossas vidas, e somos gratos pela Tua palavra. Nesse dia onde se reserva ali um calendário, um dia simbólico para celebrar o dia da Bíblia, muito obrigado, porque foi conhecendo essa palavra e estamos prosseguindo em conhecê-la, que tem nos libertado, nos transformado, nos moldado, e também são promessas preciosas para cada um de nós, e nós agradecemos a Ti. Te louvamos também pela oportunidade de celebrar o aniversário do Projeto Ágape, que tem sido de grande importância no trabalho, na assistência, na obra, na igreja, no evangelismo. Muito obrigado, Senhor Deus, que seja uma manhã de exaltação, bendizendo, engrandecendo, reconhecendo todos os seus benefícios, e por isso aqui estamos, para erguer as nossas mãos no santuário, os nossos lábios, Te louvar e Te engrandecer. Receba esse culto, ó Deus, e contamos assim com a Tua presença, e desde já agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Os irmãos que ensaiaram aí para também a programação do Projeto Ágape, eu vou ficar aqui acompanhando eles. Glória a Deus. Glória a Deus, reinos se abalam, os povos se curvam ao Senhor. Amém? Reinos se abalam, os povos se curvam, as nuvens se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as nuvens se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu Reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora.
Bendiga o nome do Senhor, glorifique a sua presença, aleluia. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os chãos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, Erga suas mãos e declare: se levantam pra dizer que tu és o Rei. Então diga: pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Bendita a tua presença. Adoramos a ti, cremos na sua soberania, que tu está no controle de todas as coisas. Tu és Senhor, ó Pai. Não importa as circunstâncias, ainda que nós, na nossa humanidade falha, ainda que na nossa insegurança, às vezes tememos, mas quando olhamos para o Senhor, para a tua palavra, temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Tu és soberano e nós engrandecemos ao Senhor e louvamos a ti, erguemos as nossas mãos, os nossos lábios proclamam a sua grandeza e a sua glória, e somos gratos por aquilo que o Senhor enviou para nós, pois nós estávamos em trevas, nós estávamos em escuridão, mas o Senhor veio para trazer mudança à nossa vida. Aleluia, glória a Deus. quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Aleluia, que seja um instrumento na mão de Deus. Usa-me, Eis-me aqui, Senhor. Se apresente a Ele, para que você seja um instrumento nas suas mãos. usa-me Aleluia. como Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, aleluia. Vamos pedir como salmista, né? No Salmo 139, sonda-nos, Senhor. Queremos ser transformados, mudados por ti. E tu tens poder para isso, para que também sejamos nós agentes transformadores
pelo poder do teu Espírito. Conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. E a minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Se coloque à disposição do Senhor, do seu Espírito que prescruta, que seja feita a vontade dEle em nossa vida, que Ele realize em nós o seu querer, nos transformando, nos moldando. Oh Senhor Deus, eis aí a tua igreja, aqui estamos diante de ti, Senhor. Aleluia. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, essa que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira. Peça ao Senhor, usa-me, Senhor, para em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol, eu ouvi a voz da igreja. Farol Que brilha à noite ponte, mas como abrigo, como flecha que acerta. eis-me aqui, Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Adorado seja o teu nome, ó Deus. Bendita a tua presença. Glórias sejam dadas a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é aquilo que nós temos recebido, né? Essa graça salvadora, maravilhosa. Não podemos, né, tomar ali o presente, ficar, né, num egoísmo, monopolizando, é só meu, não. Seja agora você esse instrumento, seja usado, seja na sua escola, seja no seu trabalho, na sua circunvizinhança, na sua família, que você seja esse instrumento, assim como você foi alcançado pela graça, então assim como Deus nos transformou e tem nos transformado a cada dia, que também sejamos esse instrumento nas mãos de Deus, para levar, para anunciar essa palavra, para levar aos povos que estão cativos, oprimidos,
que estão numa queda livre, meio ao abismo, levar essa palavra que seja como uma mão que estende, ergue, tira a pessoa de um tremendal de lama e firma os seus passos sobre uma rocha, como diz o Salmo 40. Que Deus nos use e que nós possamos levar essa luz ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O outro hino, Tayane. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Se apresente a Ele. Rasgue o seu coração, glorificando o seu nome, declarando o que Ele é na sua vida. És meu Deus, és Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, diga a Ele: eu vim, Senhor, aqui estou. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
és totalmente amável, totalmente digno. Aleluia, Jesus. Tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. Ah, Senhor, não há como dimensionar o preço desse amor, desse cuidado, dessa oportunidade, dessa porta que se abriu para a nossa vida. Nós que já estávamos em trevas, nós que já estávamos perdidos, sem rumo, obrigado a Deus. Obrigado por vir até nós, por nos escolher. Obrigado, Senhor, pela sua bondade que nos cerca a cada amanhecer, a cada dia. Ah, Deus, obrigado pela sua misericórdia que se renova, e assim como na manhã desse dia, nós estamos aqui, somos testemunha desse amor, somos testemunha dessa graça, da sua bondade para com a nossa vida, mesmo não sendo merecedores, mesmo reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros. Ah, Deus, muito obrigado, nós te glorificamos, te exaltamos. Receba os louvores, a Deus, que apresentamos a Ti nessa manhã, reconhecendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Seu reino é sempre eterno. Sim, o Senhor é soberano, está no controle de tudo. Reconhecendo a necessidade de sermos transformados, e por isso, ó Deus, abrimos o nosso coração dizendo: sonda-nos, Senhor. E certamente, ó Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse que do coração é que brota os maus desígnios, estávamos em trevas, mas essa luz veio e transformou e dissipou aquilo que era mal, e hoje nós temos oportunidade de ser usado por Ti, como ponte, como farol, como flecha que acerta o alvo. Oh Deus, e que assim sejamos instrumentos nas Suas mãos, para a glória do Teu nome, para que Teu reino seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, e vidas sejam salvas. Assim nós Te louvamos, ó Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Deus abençoe ricamente a sua vida. Aleluia. Muito bem, amados irmãos, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você trouxe de casa o seu envelope e desejar trazer aqui à frente, é só depositar aqui no gasofilaço. Por enquanto nós ainda não estamos passando as salvas, e você pode colocar, e depois estaremos orando. Amém, vamos orar. Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de servir ao Senhor com as nossas finanças. Também somos testemunhas, ó Deus, do Seu cuidado, da Sua provisão, e cremos que em tudo está às Suas mãos, nas portas que se abrem, ainda que é justo reconhecer a capacidade de cada um no seu talento, nos dons, naquilo que se empenhar ao longo da sua trajetória profissional, nas suas especializações, faculdade. Mas, ó Deus, tudo isso não seria possível se o Senhor não estivesse conosco, nos dando saúde, porque a cada amanhecer, ao abrir os nossos olhos, respirando, andando, isso é mão do Senhor, que nos abençoa com saúde, que nos dá condição, competência de realizarmos o nosso trabalho. E o final de cada mês, ó Deus, os Seus servos, ao receberem o seu ordenado, têm alegria de trazer as primícias, de trazer os seus dízimos, de trazer as suas ofertas. Obrigado, ó Deus, pelo trabalho também do Projeto Ágape, dentro do desafio que nós temos para, ó Deus, esse mês de dezembro, e assistindo várias famílias, também fruto da generosidade, do desprendimento, liberalidade da Tua igreja, e tudo aquilo que temos podido realizar ao longo deste ano. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida financeira do Teu povo, ó Pai, pelas entradas que chegam nessa manhã na Sua casa. Rendemos graças a Ti, agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito bem, rapidamente aqui, ó, os anúncios.
Estamos findando o ano, um pouco melhor do que foi 2020, mas ainda dentro das orientações, né, das condições estabelecidas, a parte, né, da vigilância sanitária. Graças a Deus pudemos retornar várias atividades, algumas reuniões, e até mesmo teve a confraternização na última quinta-feira da União Feminina. Foi muito bom a presença das irmãs. Ontem eu estive aqui com os jovens. Isso, né, faz uma falta tremenda. Poxa, estar junto. Até para comer, né? Porque ontem pegamos junto ali, né? Estava bom o negócio ali, né? Quinta-feira, nós homens ficamos só aqui nos bastidores, na escada, enquanto as irmãs estavam lá, mas daqui a pouquinho começou a surgir uns pratinhos, veio o bolo e tudo. Opa, fizemos desfeito, é claro, né? Participamos. Então, estava com saudade de fazer isso, né? Voltar a fazer aí o nosso feijão amigo. Homens, né? Vamos mobilizar 2022, a gente tem que voltar com tudo isso, né? Ter o nosso feijão amigo, para a gente bater aquele papo ali, ficar ali do lado do caldeirão, só fazendo arremesso de colher, de garfo. Isso é bom também, faz parte, né, da nossa comunhão, da nossa característica aqui, de ficar batendo um papo depois do culto. E tudo isso nós fomos, em certo ponto, algemados, restrito, muito, mas eu louvo a Deus porque as coisas estão aí clareando, e essa é a minha expectativa para 2022. Mas estamos aí há poucos dias de findar esse ano, e agradecemos a Deus por tudo, em tudo, mesmo por aqueles irmãos que já receberam, né, já foram galardoados, receberam a sua premiação. Faz falta, sentimos até hoje, de vez em quando comentamos a ausência de cada um deles. Alguns são colegas de trabalho, né, como nossa irmã Degenane. Essa semana estávamos lá celebrando o aniversário da Merilda, e exatamente recordando a foto que tiramos no departamento, né, no setor, onde Degenane estava junto. Mas aprove ao Senhor recolher. Ela está onde também era o seu alvo, que é o alvo de todos nós. A nossa pátria está nos céus. Estamos aqui como peregrinos, e enquanto temos vidas, vamos servir, vamos fazer a obra, mas nós temos um objetivo. Mas tivemos perdas, né? Jovens, Marcos, então muitas pessoas que vão nos deixar saudade, mas prosseguimos. E para finalizar, né, o ano, nós vamos ter no dia 26, tanto pela manhã quanto à noite, domingo, nossa celebração natalina. Pela manhã, os novos adoradores que vão estar aqui conduzindo, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. À noite, o departamento infantil, as crianças também vão fazer a sua apresentação, glorificando. Esse mês tem sido todo ele voltado para falar acerca, né, do nascimento de Jesus, de todo o propósito, e assim, tanto nas aulas de domingo agora pela manhã, quanto à noite, esse tem sido o direcionamento da Escola Bíblica Infantil, reforçando e mostrando, né, que o nosso Natal não é comércio. Não podemos deixar ser levado e influenciado pelos coloridos, pelas bolas, né, os enfeites, e ir para o templo do consumismo, gastar e iniciar o ano já devendo, inadimplente. Não podemos. É preciso que a gente tenha prudência. Nada impede, e é bom que você reúna a sua família, tenha o seu momento de comunhão, comer lá aquela rabanada. O pastor falando de comida de novo, ó. Comer uma rabanada, uma festa. É bom, e eu quero agradecer, né, porque até em virtude do projeto Ágape, as doações dos irmãos, pude ver ali, abrir o freezer, está chegando os frangos, né, para se juntar às cestas, os panetones já estão sendo, né, preparados para dar um requinte a mais nas cestas de Natal que nós vamos estar oferecendo, para que também as famílias tenham essa oportunidade. Isso é bom, reunir a família, agradecer, louvar o nome do Senhor pelo evento e a expectativa que nós temos da sua volta, né? Isso é bom. Então, no dia 26,
pela manhã, os novos adoradores vão estar aqui louvando esse projeto que nós começamos lá em 2019 na Escola Bíblica Infantil, mas a turma cresceu, já são adolescentes, estão se preparando para somar aos irmãos dos louvores e em breve está aqui também conduzindo e dirigindo o louvor, né? E à noite, o departamento infantil, que você possa vir, acompanhar, participar, tá bom? Deus seja louvado. Muito bom. Essa manhã, como eu disse, e reforçando, eu vou falar por diversas vezes acerca do projeto Ágape. Depois a Tayane vai ter aí também uma palavra, ela que é a responsável, essa jovem que eu louvo a Deus pela vida da Tayane, eu quero agradecer de público. Agradecer também aos irmãos que, embora sejam mais experientes em idade, até mesmo alguns diáconos, mas têm reconhecido, né, e visto o valor, a importância do desprendimento da Tayane, que tem uma organização tremenda em todos os aspectos. Esse período, como em função da pandemia, restrições, né, devido aos decretos, nós fomos impossibilitados de fazer os evangelismos, mas no que se diz respeito à assistência social, às famílias que têm dependido, não só da nossa igreja, mas também outras, que graças à sua generosidade, o seu desprendimento, a cada mês trazendo para a campanha do Quilas, ofertas também em espécie, nós estamos abençoando vidas. E Tayane tem, assim, organizado de forma tremenda. Eu louvo a Deus pela vida, né, da Tayane e de vocês, irmãos, que apesar, como eu disse, da idade, da experiência, tem somado, estado junto com elas, agora já retornando o evangelismo. Hoje pela manhã, como eu disse, já distribuímos aqui alguns exemplares do Novo Testamento, com Salmos e Provérbios. Podemos fazer isso após o culto, continue aproveitando aí o dia da Bíblia, né, interceptando aqui em frente. Tia Cléo, valeu pela a Bíblia que trouxe ali um biblão, né, um grandona ali, botou ali na frente, e os irmãos saíram fazendo, né, realizando o evangelismo e distribuindo esses exemplares. Aqueles que não puderam estar aqui mais cedo, melhor, junte-se aos irmãos que estavam aqui pela manhã e continue o trabalho, fazendo mais um pouco, convidando para o culto de logo mais às 19 horas, tá bom? Muito bem. Bom, deixa eu parar um pouco de falar e convidar aqui o pastor, que gentilmente, desde o primeiro contato, se colocou à disposição para nos abençoar no aniversário do projeto Ágape. Pastor Yuri, que é daqui do Rio, mas já rodou bastante, graças a Deus, tem essa veia missionária, evangelística, e eu louvo a Deus pela vida dos jovens pastores. E tem algo que eu falo aqui sempre com os irmãos, eu tenho prazer e alegria de sentar para ouvir. Nós temos o exemplo do pastor Maico, que foi aluno da Escola Bíblica Infantil, minha esposa, a Rosilene, desde 3 aninhos estava lá na igreja, hoje é um dos pastores da nossa igreja, está pastoreando em Volta Redonda, nesse ministério da igreja em Paracambi, que está completando 34 anos nesse mês. Igreja de Paracambi, pastor Antônio José, né, está completando 34 anos, eu louvo a Deus, porque eu e minha esposa estamos ali, desde o início. Entrei com 16 anos, agora já com meus 50, louvo a Deus pela formação, pelo pai espiritual, por tudo aquilo que eu pude receber e a oportunidade, e hoje estando aqui junto com os irmãos em Laje. Então esse trabalho é de grande importância. E o Maico é fruto da Escola Bíblica Infantil. Pastor Yuri, um jovem, mas que já tem tido uma experiência no campo missionário, recentemente estava em Pernambuco, mas vou deixar ele mais à vontade, e quero convidá-lo neste momento, para que ele possa trazer a palavra e nos abençoar. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer, uma honra muito grande estar com os irmãos. Conheço o pastor Alain dos presbitérios, da Nova Vida. Ele já tinha comentado comigo sobre estar aqui no fim de novembro. Nós chegamos de Pernambuco, nós estávamos em Garanhuns, auxiliando no plantio de uma igreja da Nova Vida, ali na terra do ex-presidente Lula, que é pernambucano, é de Garanhuns. E aí nós voltamos, minha esposa
estava ali, está descansando um pouco no berçário, que acho que a pressão deu uma baixada, está entrando no 8º mês de gestação, aí sabe como é, né? E o pastor Alain, a gente estava conversando sobre vir em novembro, ele, não, rapaz, vai ter o aniversário de um ministério que vai bombar lá em Paracambi. Aí, opa, vamos embora. E para mim é um prazer muito grande, até porque o bispo Alexandre, lá em Recife, que eu estive auxiliando também, eles têm um trabalho numa das maiores comunidades do Recife. Eu não sei quantos aqui são do Nordeste, tem alguém que é do Nordeste aqui? Eu sei que tem alguém que é de Sertânia aí, que o pastor Alain falou. Mas a comunidade do Coque é uma das maiores comunidades, não só da América Latina, mas ali de Pernambuco, é a maior comunidade do Recife. E a Igreja de Nova Vida do Recife apoia um trabalho interdenominacional lá dentro da comunidade, que é o chamado Lugar da Criança, e lá tem pastores que auxiliam, pregam o evangelho, fazemos cultos, fazem também cursos de capacitação, auxílio aos mais carentes, e nós cremos que tudo isso faz parte do testemunho da igreja. Então, eu tive aprendendo um pouco com ele, acompanhando, ele tem essa veia, a igreja tem outros trabalhos lá, e eu louvo a Deus por iniciativas como essas, e o Espírito Santo, dentro disso, dentro dessa proposta, do aniversário desse ministério tão querido, eu estava orando, Deus colocou a seguinte palavra no meu coração, nós vamos ler alguns trechos de Atos, expondo certas questões que eu creio que podem balizar e abençoar a nossa prática missionária e de testemunho. Cada aniversário que nós fazemos, a gente reflete, né? Tem gente que não gosta tanto do seu próprio aniversário e fica pensando, meu Deus, estou ficando velho, né? Eu tenho 27 anos, mas às vezes eu fico confuso sobre qual é a minha idade, porque chega um período, né? Eu não sou tão velho, mas a gente já para de contar a idade, né? E como a maioria daqui certamente mais velha do que eu, provavelmente já parou de contar a idade há muito tempo, mas em muitos sentidos a gente para refletir no nosso aniversário, em tudo que a gente passou, em mais um ano, mais um ciclo que vai se iniciar. E eu creio que como é um aniversário desse ministério, é um momento também para a gente parar e refletir, de acordo com a palavra de Deus, sobre a nossa prática, sobre a nossa vida, né? É um momento que a gente precisa pensar com todo carinho, com todo cuidado, e nada melhor do que a voz do Senhor, não é verdade? Para nos ajudar, para que no ano que vem, cada vez mais esse ministério cresça e floresça na presença de Deus. Então, abre em Atos 1, a partir do verso 4, eu vou ler numa versão chamada Nova Almeida Atualizada. A palavra de Deus é a mesma, você pode sentir apenas uma pequena diferença na linguagem. Atos capítulo 1, a partir do verso de número 4, vai nos dizer assim, a palavra de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Abençoada seja a leitura da palavra de Deus. Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós estamos, Senhor, nessa manhã na Tua casa,
na Tua presença, e, meu Deus, como o nosso coração se alegra por ouvir, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, usar deste momento para ministrar, Senhor, aos nossos corações. Eis aqui o Teu povo com fome e sede de Ti. Queremos, Senhor, nos aprimorar. Queremos, Senhor, nesse aniversário, ter uma oportunidade de crescer na Tua graça, para que no ano de 2022, nós possamos ir além e fazer obras maiores, Senhor. Senhor, nós Te damos graças. Por favor, Senhor, lança para fora daqui toda ansiedade, todo problema, preocupação que queira roubar, Senhor, de nós a atenção que lhe devemos neste momento tão santo. Peço, Senhor, que o Senhor possa me usar neste momento e me ajudar a ser fiel à Tua palavra, a despeito de minhas limitações e de minhas falhas, Senhor. Fala, meu Deus, com todos nós nessa manhã. Nós, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade no seu lugar. Este é um pequeno trecho que nós meditaremos, depois eu passarei por outros trechos, porque, meus irmãos, a igreja de Atos era uma igreja assim como a nossa, com pessoas diferentes, cada um com a sua história de vida, com as suas limitações. E hoje, com tantos ministérios, hoje tem até grupos de motociclistas evangélicos, tem tantos ministérios diferentes que a gente nem consegue imaginar. Mas como que deve ser a nossa prática? Como será que nós devemos evangelizar ou prestar um testemunho à sociedade? Há pessoas que hoje pensam em fazer obra de Deus de qualquer forma ou de cada jeito, um mais inusitado que o outro. Mas será que a palavra de Deus pode nos ajudar a evangelizar, a prestar um testemunho, a agir como um ministério de socorro aos necessitados? E eu creio que sim. Eu creio que a palavra de Deus nos traz todos esses princípios. Por que eu comento isso? Porque há pessoas que dizem, não, pastor, mas a palavra de Deus não fala sobre tantos assuntos, então nós temos uma liberdade para agir da forma como nós queremos. E, na verdade, nós veremos que os desafios da igreja de Atos não eram menores do que os nossos. E que, pelo exemplo que Lucas, esse historiador, nos traz, nós podemos aprender muitas lições para nos ajudar, como ministério, a servirmos cada vez melhor ao nosso Deus. E nessa primeira passagem tem uma coisa muito interessante. Imagine, Jesus está prestes a subir aos céus, os discípulos estão formados no seu CETEB ali de 3 anos com Jesus, todos eles com sangue nos olhos. Senhor, eu quero sair pregando evangelho, curando todo mundo, rodando paletó, sacudir Jerusalém. E o que Jesus fala? Espere, mas recebereis poder do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas. Espere, Jesus falou, você vai ficar sentado e esperar até que o Espírito Santo venha. E, meus irmãos, isso é muito ruim, porque isso ruim do ponto de vista carnal, humano, porque quando nós terminamos o nosso preparo, o nosso estudo, às vezes nós queremos ir com tudo. Mas Jesus nos lembra nessa manhã que há uma pessoa sem a qual nós não podemos sair para evangelizar, para prestar a assistência que for, que é o Espírito Santo. Todo o trabalho missionário, todo o testemunho da igreja não pode acontecer sem a pessoa do Espírito Santo. E aqui nós estamos falando dos 12 apóstolos, pessoas que escreveram evangelhos, pessoas que marcaram a história, que sacudiram ali a região da Palestina de cabeça para baixo. Mas mesmo tendo andado com Jesus, mesmo eu e você sermos crentes há tanto tempo, assim como eles o eram, nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos ousar sair ou pensar em agir sem antes buscar essa presença. Eles ficaram ali mais ou menos ainda 40 dias, ainda aguardando, em oração, em secreto, o Espírito Santo descer sobre eles, porque eles não poderiam pensar em agir em nome do Senhor Jesus Cristo sem a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, tudo que começa na força do homem falha.
pode até começar, dar certo por um tempo, mas vai acabar falhando. Não é duradouro, mas aquilo que começa com o mover do Espírito Santo permanece. O pastor Alain comentou acerca da jovem, eu não sei quem é, que ajudou a começar esse ministério aqui. Que Deus te abençoe, minha irmã. Mas certamente, se começou com o mover do Espírito Santo, ela pode até se mudar de igreja, ou Deus pode até levá-la. Em nome de Jesus não vai acontecer não, viu? Mas vai ser duradouro. Vão passar outros pastores, essa igreja vai estar com mais de 60 anos e o ministério vai permanecer. Por quê? Porque é algo que começou com o Espírito Santo. Veja, já se passaram 2000 anos dessa igreja aqui em Atos, mas nós estamos aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo começou e o que ele começa, ninguém pode acabar. Só Jesus, quando retornar pelos céus, ele dará fim à nossa história, rumo à eternidade. Ele começou, ele quem termina, não é o homem, não é um vírus, não é uma pandemia. A igreja do Senhor ninguém pode fechar. Podem fechar o prédio, mas essa comunhão, o povo de Deus, o rebanho do Senhor Jesus, ninguém dará fim, porque foi o Espírito Santo quem começou. Então, tudo o que nós fazemos dentro da igreja, meus irmãos, é com muito temor e tremor, porque é algo que vem do Espírito Santo. E Jesus falou, olha, senta esse, o cego facho, aguarde o Espírito Santo. Não façam nada fora do mover do Espírito Santo. E eles, tendo toda a base, todo o preparo, eles obedeceram. Eles sentaram lá, ficaram em oração, ficaram em casa, ali escondidos, sem muito alarde. E é até interessante, né? Porque hoje em dia tem pessoas que vão fazer um propósito com Deus, muda tudo já para todo mundo saber que não, ele está em propósito. E não, ali Jesus até mesmo fala, olha, você vai jejuar, lava o rosto, fique bem de forma que ninguém perceba que você está num propósito com Deus. E ali eles ficaram em casa, aguardando. E veja, o Espírito Santo, ele vai dizer, aqui em Atos 1:8, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ideia aqui é de, ao mesmo tempo, eles seriam testemunha em todos esses lugares. Às vezes nós temos a compreensão errada de que são níveis, são levels, são degraus. Primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, até os confins da terra. E meus irmãos, missões, já aqui em Atos, em toda a história da igreja, nunca foi feita dessa forma. Sabe por quê? Se nós esperarmos conquistar Paracambi para evangelizar outros lugares, nós nunca iremos evangelizar outros lugares. E a ideia aqui no grego é exatamente de ao mesmo tempo, ou seja, todos os povos, todas as nações, todos os ambientes são os lugares de testemunho do Evangelho. Ou seja, se nós focarmos só em Jerusalém e não em Samaria, Judéia e confins da terra, nós estaremos errando. Assim como se focarmos só nos confins da terra, mas não em Jerusalém, nós também estaremos falhando. Porque o leque é muito abrangente. O desafio da igreja é testemunhar, é apoiar esses projetos em todos os lugares. E isso só é possível com o Espírito Santo. Exatamente por isso, porque o desafio é grande demais. Tem irmãos que estão se levantando para poder fazer a campanha do quilo, levantar os suprimentos. E meus irmãos, cada ano, cada mês é um desafio. Levantar, assistir famílias, é batalha espiritual, são pessoas que se levantam, são situações às vezes locais onde há tráfico de drogas, onde há opressão maligna. Cada ano, cada tempo, cada época é um desafio diferente. Meus irmãos, o testemunho do Evangelho só é possível debaixo da operação do Espírito Santo. Que nós nunca achemos que é na força do nosso braço, porque eu sou um mobilizador, porque eu falo bem, ou eu ganho bem, ou eu tenho doutorado. Meus irmãos, vai dar errado. Esses 12 homens, alguns mal sabiam ler e escrever. Escreveram o Evangelho, escreveram cartas, mas tiveram apoio de pessoas que tinham a escrita melhor, que eram os amanuenses, eram escritores
né? Pedro usou de escritores. O evangelho de Marcos, Marcos foi um auxiliar de Pedro. Era para Pedro ter escrito o evangelho, mas Marcos, que acompanhou ele, registrou as pregações de Pedro. Então você veja a simplicidade desses homens, pescadores. Eles falaram: Nazaré, da Galileia, pode ver alguma coisa boa de lá? Mas foram esses que Jesus levantou. Foi de lá que veio a nossa salvação. Mas sabe quem é que faz isso? Quem põe as pessoas lá de baixo no topo é o Espírito Santo. A gente pode se achar pouca coisa, e é verdade, nós somos vasos de barro, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. A obra é dele. Se ele chamou, é ele que capacita. O homem pode me diminuir, mas o Espírito Santo não, porque ele fará através de nós proezas. Nós não podemos subestimar o mover do Espírito Santo. Eu sei que a minha perna pode ser pequena, eu sei que eu posso ter limitações, mas debaixo do mover do Espírito Santo, nós faremos proezas. Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão, não resistirão à igreja. E nós tendemos a pensar, quando Jesus fala sobre isso, que a igreja assim, o inimigo tentando entrar e a igreja resistindo, mas não é essa a imagem que Jesus tem em mente. A imagem que Jesus tem em mente ao passar esse ensino é exatamente da igreja avançando e o inferno não resistindo. Por onde a igreja passa, o inferno tem que sair, os demônios têm que se retirar, a autoridade está conosco, a ordem é para avançar, é para marchar, e por onde nós passarmos, os inimigos serão derrubados. Essa é a imagem. Não é na defensiva, muito pelo contrário, é porque ele tem todo o poder. Mateus 28, que Jesus vai dizer: vão, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E se ele tem o poder, se ele tem o comando, e nós vamos debaixo dessa autoridade, nada ficará de pé diante de nós. Nós não podemos esquecer quem é aquele que nos autoriza. Nós temos uma santa procuração, nós falamos em nome do Criador dos céus e da terra. Você crê nisso? Nós não podemos esquecer jamais a autoridade daquele que nos imbuiu. Quem é aquele que nos comanda? Em nome daquele nós agimos. É na dependência do Espírito Santo e no nome de Jesus. O que nós fazemos é um ministério santo, é algo que ninguém pode depreciar, porque nós estamos em nome do Criador, socorrendo os necessitados, pregando o Evangelho. Nós fomos, irmãos, instituídos de uma santa autoridade, e nós nos esquecemos. Nós às vezes fazemos pouco caso daquilo que nós fazemos na igreja, que é precioso e poderoso, porque o Espírito Santo nos levantou. Que nós aqui na igreja, no aniversário deste ministério, nós possamos lembrar em nome de quem e no poder de quem nós operamos, não no nosso. E quando as coisas ficarem difíceis, a gente leva os problemas para Deus. Senhor, nós não estamos aqui por nossa vontade, o Senhor me chamou, é difícil. Tem muitas vezes que eu faço assim com Deus: Senhor, Tu me botou nessa furada, agora o Senhor vai ter que me ajudar a resolver. Porque é difícil. Nós às vezes temos perguntas sem soluções, nós desanimamos, nós ficamos fracos, nós ficamos ofendidos. E tem problemas, tem situações que só Deus para resolver. E se Ele nos levantou, meus irmãos, pode crer que Ele vai prover o recurso. Pode crer que Ele nos ajudará, Ele solucionará os problemas. Que nós nunca possamos tentar fazer essas coisas na força do nosso braço. E essa é a nossa tentação. E veja que quando Pedro, depois de receber o Espírito Santo, eles já eram crentes, eles já tinham tempo de caminhada com Jesus, mas ainda assim era preciso esperar o mover de Deus. Que nós não possamos achar que pelo nosso tempo de caminhada, nós necessitemos menos do Espírito Santo. E quando eles recebem desse mover, o que acontece? Pedro se levanta para pregar, Pedro se levanta para agir. E meus irmãos, o mover do Espírito Santo é sensacional.
porque ele traz um impacto, uma força que nós sozinhos jamais conseguiríamos. O Espírito Santo, ele tem dons para cada um de nós. Ele tem um ministério para cada um de nós. A igreja é um corpo com muitos membros. Nem todos farão a mesma função. E prosseguindo, eu gostaria também de falar o que está ali em Atos 6. Veja, esse ministério, assim como esse projeto Ágape, ele já surgiu na igreja em Atos. Ele não surgiu aqui em Paracambi, ele já surgiu lá em Atos dos Apóstolos. O que estava acontecendo? Eu vou ler aqui os versos rapidamente. Verso 1 do capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes opuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Era o seguinte: eu não sei quantos aqui em Paracambi conhecem pessoas que trabalharam a vida inteira fora de Paracambi e quando se aposentam voltam a morar aqui. Alguém conhece alguém assim? Poucos, mas em muitos lugares, principalmente no Nordeste, acontece muito isso. A pessoa vive o tempo todo no Rio, em São Paulo, trabalhando, e quando ela se aposenta, ela deseja voltar para a terra dela. E Jerusalém era uma cidade mais ou menos assim. Os judeus, por conta da perseguição, se espalharam pela Turquia, que era a Ásia Menor, pela Europa. E quando esses judeus, que viveram o tempo todo longe de Jerusalém, se aposentam, eles voltam para a Terra Santa. Só que muitos já não falavam hebraico, falavam o grego, que era o inglês daquela época. Se queria viajar para qualquer lugar, tinha que falar grego. E aí o que acontece? Tinham as viúvas, tinham essas famílias e não falavam hebraico, não falavam a língua de Jerusalém, só falavam o grego, porque moraram o tempo todo fora. E aí nós temos um desafio. Essas pessoas que viveram o tempo todo fora de Jerusalém, além de falarem o grego, elas também tinham a cultura diferente. E para nós que somos da igreja, é mais fácil nós atendermos as pessoas que são da nossa cidade, que têm a nossa cultura. Se chegasse um grupo de venezuelanos aqui na igreja, seria meio difícil a gente conseguir lidar com essas pessoas. Por quê? Porque a cultura é diferente, porque fala-se o espanhol. Lá em Recife, eu e minha esposa, nós ajudamos uma família de venezuelanos que a igreja de Recife começou a acolher. A gente conheceu, começou a chamá-los para a nossa casa, e era difícil, porque é uma outra forma de viver, de se comunicar, fora o idioma, né? E a gente vai tentando ali no portunhol e na mímica, né? Me gusta, minha esposa que sabe falar espanhol, não sei nada, era só Jesus na causa para tentar falar com eles, mas é um desafio que hoje algumas igrejas estão passando e que passaram lá. E havia, meus irmãos, um outro elemento implícito no texto, que era o preconceito. Porque o judeu tinha esse preconceito com os gentios, tinha esse preconceito com as pessoas que tinham fala grega, que não eram descendentes de judeus. Muitas dessas viúvas não só eram pessoas que vinham do judaísmo, que só sabiam falar o grego, mas muitas também não eram descendentes de judeus, eram pessoas que eram pagãs, que eram espíritas, né, de um espiritismo daquela época.
e possuíam a fala grega, e aí a igreja não sabia lidar. E essas pessoas dentro da igreja, convertidas, chegaram a passar fome, chegaram a ficar desassistidas. E havia esse preconceito. Você quer ver uma coisa? Há uma outra passagem que vai ilustrar um pouco do que era esse preconceito com os gentios. Abra em Atos, capítulo 8. É o capítulo 10. Olha como é que Pedro, que tinha sido um judeu raiz, agora ele crente, um apóstolo. Olha como é que Pedro vai evangelizar, meus irmãos, na casa de Cornélio. Verso 28. Pedro vai falar para Cornélio, que era um pagão, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que o judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Imagina, meu irmão, você chegando na casa de alguém, falou: olha, você sabe que crente não deve se reunir com pagão, mas Deus mostrou que eu não posso chamar você de impuro ou imundo. E faça isso que vai ser perfeito. Ele nem vai gostar, imagina, né? Olha a imagem de Pedro, casca grossa, tratando essa pessoa que não conhece o Evangelho. Se fosse hoje, muitas pessoas ficariam ofendidas com essa forma de tratar, mas era assim que os crentes se dirigiam às pessoas que não eram da fé, que eram que eram gentias, que eram pagãs, que não falavam hebraico. É fácil, meus irmãos, nós evangelizarmos alguém, às vezes que é desviado, ou até que veio do catolicismo, porque tem traços do cristianismo ali. A gente pode ter as discordâncias, mas já está melhor preparado, vamos dizer assim. É diferente de evangelizar alguém que vem de um espiritismo pesado, que vem, às vezes, de raízes de matriz africanas, que é muito diferente de tudo aquilo que nós cremos. E Pedro, assim como outros crentes, deixavam de evangelizar essas pessoas ou tratavam de forma rude, como nós vimos nesse testemunho. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele levanta novas pessoas, ele levanta servos, que é isso que significa diáconos. Esse serviço do Ministério Ágape é um ministério de serviço, é um ministério de diaconia. O Espírito Santo levantou homens cheios de Deus para poder fazer aquilo que os apóstolos foram incapazes. Pedro não tinha essa habilidade de lidar com os gentios, de lidar com os pagãos. E aí o que o Espírito Santo faz? Levanta Paulo. Levanta alguém que veio desse mundo, que veio dessa estrutura dos gentios para poder pregar. Por quê? Porque, meus irmãos, nós como homens, nós temos as nossas limitações. Nós não podemos exigir das gerações anteriores da igreja que lidem com certos desafios hoje. Hoje, quais são os nossos desafios como igreja, na atualidade? É o quê? A tecnologia. Nós temos essas questões da homossexualidade. Tem uma série de questões hoje atuais, que o pastor Alain deve estar olhando para mim, e nós sabemos que é verdade, que são desafios grandes. Quem aqui é crente há mais de 30 anos? Tem muitos aqui. E eu vou lhe fazer uma pergunta: esses desafios eram os mesmos da sua época? Não eram. Mas não são os irmãos que estão há mais tempo que vão resolver esses desafios. Será uma nova geração. Assim como a igreja de Jerusalém não soube lidar com as viúvas, o que o Espírito Santo fez? Ele levantou uma nova geração. Você vê que os diáconos aqui, que o Espírito Santo levantou, Estevão, Parmenas, Simão, todos eles têm nome grego. Eles já vieram com uma nova cultura, com uma nova mentalidade para servir na igreja. E a igreja é isso, meus irmãos. Uma geração vai ter dificuldade, sim, de lidar com esses desafios. A minha geração já vai ter mais facilidade. Só que quando eu ficar mais velho, os desafios do futuro eu não saberei lidar. E aí o Espírito Santo vai levantar outros. E isso é a maravilha do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque nós dependemos uns dos outros. Cada geração vai ter que saber lidar com os seus problemas, com os seus desafios. E o Espírito Santo vai levantando novas pessoas iguais à irmã,
novos irmãos. Daqui a pouco vão surgir mais ministérios para poder lidar com outras demandas. Por quê? Porque o Espírito Santo quem está organizando isso aqui, meus irmãos. É Ele quem conduz, é Ele quem sabe quais são as necessidades que precisam ser atendidas. E a igreja é como um corpo, e a teologia do corpo de Cristo é sensacional. Sabe por quê? Quando o irmão comete pecado, às vezes a gente se preocupa mais em fofocar sobre o pecado dele, do que em ajudá-lo na falta dele. Eu, como pastor, não vou conseguir fazer tudo. Eu dependo de você, e você depende de mim. Você tem um dom diferente do meu, e eu do seu. Nas minhas falhas, Deus quer usar você para trabalhar na minha vida. E nas suas dificuldades, Deus quer me usar para lhe ajudar. Nós precisamos entender que como corpo, nós estamos conectados e dependemos uns dos outros. O corpo não pode andar se não houver o pé. E para poder ter estabilidade, precisa da mão. Cada um tem a sua função. Nós não podemos menosprezar o irmão do nosso lado por ser diferente. Pelo contrário, nós precisamos valorizar. Porque no que ele é bom, eu sou ruim e por isso eu preciso dele. No que ele é ruim, eu não vou fofocar sobre o que ele é ruim, eu vou ajudá-lo a melhorar, porque ele precisa de mim. Ele não pode fazer o que eu faço e vice-versa. Nós precisamos entender que vamos completar uns aos outros. Deus quer usar você e a mim na vida do nosso irmão. Nós temos um papel a cumprir na vida uns dos outros. Ah, não, mas esse cara fica pegando no teu pé, no meu pé. Deixa pegar, Deus está usando ele para a sua vida, para te lapidar, para lhe aprimorar, para servirmos uns aos outros. Meus irmãos, os dons do Espírito Santo são para a edificação da igreja. Por que nós não vemos mais dons? Porque os irmãos não querem edificar mais uns aos outros. Ficam acanhados, ficam com vergonha, quando na verdade o Espírito Santo precisa ter liberdade para operar em nosso meio. Se Ele quiser usar uns aos outros para entregar uma palavra, para orar, para manifestar cura, para operar libertação, que Ele faça a obra dEle. Será que nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo? Às vezes a gente fica acanhado, não, mas está pegando no meu pé. E se for o Espírito Santo usando ele para aprimorar a sua vida, você vai deixar de receber? Você vai deixar de ser abençoado? Porque nem sempre é com bênção. Às vezes o Espírito Santo vem para exortar. Ele levanta pessoas com palavra de sabedoria, com o dom de exortação. Paulo vai falar sobre o dom de exortação em Romanos 12. Meus irmãos, nós precisamos estar abertos ao que o Espírito Santo está fazendo no meio do povo dele. Este é o povo, nós dependemos uns dos outros, nós vamos completar uns aos outros. É por isso que crente não anda sozinho. Por quê? Porque como o Espírito Santo vai operar na nossa vida fora do corpo, corte uma mão e ela morrerá, sem receber o sangue, sem receber os nutrientes. Corpo bom é corpo vivo, é o corpo unido. Se falta um membro, a pessoa não está completa. Se falta um membro, o corpo todo sente. Poxa, eu fico sem a igreja e ficam me ligando. Claro, porque você é importante, você faz falta. O corpo não está completo se não houverem todos aqui. Como que nós vamos nos contentar se falta um braço, se falta um pé? Vai virar uma maneta? Não pode. Nós precisamos uns dos outros. Não é menos importante. Quantas pessoas não abandonaram a comunhão e fazem falta? Não é questão de ser chato, não é interesse financeiro, é porque ela precisa de nós, como instrumentos do Espírito Santo, e nós precisamos dela. Faz falta, é um membro valoroso. Tire um órgão, meus irmãos, tire um rim, o corpo não funciona do mesmo jeito. Precisamos uns dos outros, nesse ministério que Deus nos colocou. Veja, o Espírito Santo vem, Ele nos capacita, e dentro dessa capacitação, para atuar lá fora, Ele também nos edifica aqui dentro. Nós precisamos uns dos outros. Se o corpo estiver desgovernado, a gente não consegue, meus irmãos. Eu vejo irmãos
que lutam com o Parkinson, o corpo já não obedece, o corpo está ali desgovernado. E às vezes acontece assim na nossa igreja. A pessoa que tem essas síndromes, que tem essas condições clínicas, ela não consegue agir da mesma forma. Nós precisamos, meus irmãos, nos livrar de toda situação dessa, de um Parkinson espiritual, de qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, que vai acabar afetando no nosso testemunho lá fora. Se nós não estivermos em sintonia como o corpo de Cristo, sensíveis ao mover do Espírito Santo, nós não conseguiremos atuar de maneira efetiva lá fora. E se nós sairmos daqui para fora desse jeito, o mundo vai sentir. E me entregou a cesta básica aqui, mas eu não senti eles bem não, viu? Não é. Já teve até situações, meus irmãos, que eu subi no altar, isso foi até em Olinda, eu não estava bem com minha esposa, eu tinha o sermão ali, preparado, daquele jeito, mas com uma situação mal resolvida. E o Espírito Santo não opera dessa forma. Pode estar tudo organizado, mas se tiver falta de perdão, se tiver pecado oculto, o Espírito Santo não vai usar não, meus irmãos. Ele não abençoa as coisas de qualquer jeito para a glória dele. Ele não age de qualquer jeito. Ele não se contenta com as coisas feitas desleixadamente. Ele não se contenta em abençoar algo que tem pecado oculto, que tem falta de perdão, falta de amor. Não. E a gente chega e quebra a cara, quebra a mão. Ele se contenta com um sacrifício santo, agradável a Deus. Quando há perdão, quando há amor, não faça nada. Eu sei que nós somos pecadores, às vezes a gente vai chegar sem muita paz, vão ter dias que a gente vai pela graça de Deus, mas tente sempre se envolver com a obra de Deus, com a vida pura diante do altar, sem pecado oculto. É o que Jesus fala: se você está indo prestar um culto, um sacrifício a Deus, e alguém tem algo contra você, reconcilie-se com ele, depois ofereça o sacrifício. Não chegue para oferecer um sacrifício tendo intriga com o irmão, tendo uma situação mal resolvida, não. Você pode desmarcar, mas é melhor do que fazer algo na força do nosso braço, sem ter a bênção do Espírito Santo. É melhor chegar: Senhor, eu resolvi a minha situação, eu pedi perdão, eu tentei apaziguar, eu voltei atrás, eu crucifiquei o meu orgulho, meu Deus, agora eu preciso que o Senhor vá comigo. Do que não, eu vou com essa situação mal resolvida e Deus que se vire, eu vou fazer. Meus irmãos, não vai dar certo. O Espírito Santo não abençoa. Nós precisamos redescobrir o mover do Espírito Santo, redescobrir a dependência do Espírito Santo, porque nós vamos chegar em comunidades para fazer a obra de Deus, para ministrar sobre crianças, e o Espírito Santo tem que estar presente para nos dizer. Você vai entrar numa casa, o Espírito Santo já vai lhe dizer tudo o que está acontecendo ali. Ele já vai lhe dar a palavra exatamente para aquele coração. Ele já vai lhe usar, vai lhe dizer coisas insondáveis para você pregar naquela hora. Nós precisamos redescobrir, não é na força do meu e do seu braço, mas é debaixo do mover do Espírito Santo. E eu creio que Deus quer encher esta igreja. Eu creio que Ele não quer fazer desse ministério somente um ministério material, de entrega de recursos. Não é isso. Você está indo ministrar. Você está indo abençoar essas pessoas. Quantas vezes Jesus não fez milagres multiplicando pão? E aqui Deus fará milagres multiplicando essas cestas para pessoas que estão famintas do Evangelho, famintas fisicamente. Vocês vão levar o pão da vida, que é Jesus. Que nós possamos, meus irmãos, redescobrir essa dependência do Espírito Santo. E é Ele quem vai dividir, vai levantar ministérios aqui, vai levantar dons. Deixe ser usado. Não fique acanhado. Às vezes a gente fica acanhado com relação até mesmo aos dons do Espírito Santo. Mas o dom é dele, deixa Deus te usar. Deixa Deus operar. Quantos dons, quantas bênçãos Ele tem. E veja, o contexto aqui é interessante.
E com isso eu vou encerrar o contexto em que Jesus fala lá em Atos 1 sobre a descida do Espírito Santo. Porque hoje as pessoas pedem por um avivamento, pedem por um mover de Deus, para rodopiar na igreja, mas para ficar aqui somente. Quando, na verdade, a promessa do Espírito Santo está associada ao cumprimento da pregação do Evangelho. A presença, os dons, a manifestação do Espírito Santo não é para nós ficarmos aqui adorando, só maravilhados, não. É para nós irmos para fora. Quando o Espírito Santo desceu, eles saíram e pregaram o Evangelho. Eles não ficaram entre quatro paredes. E todas as vezes que a igreja tentou ficar no bem bom, chega lá, um Estevão morre e a igreja é obrigada a sair e pregar o Evangelho. A presença do Espírito Santo é para a missão. Jesus, na grande comissão, em Mateus 28, diz: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Meus irmãos, Ele não dará a presença dEle para pessoas que não estão comprometidas com o Evangelho, com essa missão. Para que Ele dará, meus irmãos? Mais da sua presença, mais do seu Santo Espírito, para aqueles que não querem ser fiéis a Ele. É por isso que as igrejas estão vazias da presença de Deus. Tem a presença de Deus, mas você vê pouco do mover do Espírito Santo, poucos milagres. Por quê? Porque não vão. A presença, o Espírito Santo é para nós cumprirmos a missão. Se nós não estamos dispostos a cumprir a missão, por que ter o Espírito Santo? Se Ele é para nos capacitar para a obra de Deus. A promessa é no contexto de missão. E dentro da missão que nós já estamos fazendo aqui, os irmãos amados, o Espírito Santo virá. É por isso ele fala: esperem, receberão poder e serão testemunhas. Não receberão poder e se acomodarão. O Espírito Santo vem para aqueles que estão dispostos a trabalhar, para aqueles que estão dispostos a serem usados por Ele. Ninguém compra uma Ferrari e põe na garagem. O Espírito Santo quer nos usar, meus irmãos, mas usar todos aqueles que estão dispostos, sensíveis ao mover e à operação desse Deus maravilhoso. Você está pronto? Nós estamos dispostos? Porque se estamos, apertem os cintos e deixe que o Espírito Santo flua em nosso meio. Podemos não ter muito preparo, mas Ele há de nos capacitar. Ele pegou esses pecadores, pescadores, homens simples, e virou o mundo, sacudiu aquele mundo de cabeça para baixo, a ponto dos grandes imperadores ouvirem falar deles. E a igreja não era grande e influente como a nossa. Meus irmãos, nós temos o grande trunfo deste século, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a maior armada celestial, nós temos o Criador dos exércitos do nosso lado. Não é o exército da China, não são ogivas nucleares, não é o exército americano ou israelense, é o Senhor dos exércitos. Nada poderá parar este exército. As nossas armas são espirituais. Que nós possamos avançar não de cabeça baixada, mas debaixo do poder e da presença do Espírito Santo, abertos ao que Ele fará em nossa vida. E Ele usará cada um com um dom diferente aqui, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Oremos. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, neste lugar, Senhor. Porque, Senhor, Tu me falaste que chegaram pessoas tão desanimadas aqui, Senhor, nessa manhã. Pessoas, meu Deus, pensando em enterrar os seus talentos. Pessoas, Senhor, pensando em desistir da Tua obra, porque é difícil. Porque às vezes, Senhor, sentem até falta de apoio na sua vida, se sentem sós, são tantos problemas, problemas familiares, problemas em casa, problemas, Senhor, financeiros,
Mas o Senhor quer tomar, irmãos, nessa mão, pela mão nessa manhã. O Senhor quer tomar pessoas pela mão nessa manhã, para conduzir, para abençoar, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem vocaciona, é o Senhor quem faz a nossa vida ir para frente. Senhor, vai derrubando, meu Deus, toda muralha que se levanta, toda barreira, Senhor, toda baixa autoestima, todo desânimo, toda ansiedade que nos limita, Senhor, a nos envolver com a Tua obra, toda falta de fé, todo pecado oculto, meu Deus, que trava o mover do Teu Santo Espírito. Vai dando libertação, Senhor, vai trazendo à tona, tira a amargura, tira os vícios, Senhor, vícios de pornografia, Senhor, vai purificando a Tua igreja, vai, Senhor, manifestando a Tua glória, vem abençoar casamentos, Senhor, vem trazer santidade ao Teu povo, meu Deus, que ninguém chegue impuro diante do Teu altar, porque este ministério, as obras da Tua igreja são coisa muito séria, que possamos chegar debaixo da Tua unção, debaixo do Teu poder. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra sobre o Teu povo nessa manhã, que possamos, Senhor, nos abrir o Teu mover, Senhor. Nós nos cansamos de agir na força do nosso braço, nós nos cansamos fisicamente, nós nos esgotamos, Senhor, mas o Senhor quer trazer um renovo nessa manhã, porque os homens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor, renovam a sua força, e voam mais alto do que a águia, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Senhor, sopra sobre o Teu povo, meu Deus, renovando as forças, renovando a fé, porque Tu não mudaste. Senhor, nós desviamos os nossos olhos, coisa que nunca deveríamos ter feito, porque o Senhor ainda é um Deus de poder, o Senhor ainda é um Deus de glória, e o Senhor quer fazer milagres neste lugar, o Senhor quer encher de dons. Tem profetas neste ministério que o Senhor está levantando, pessoas com dom de palavra, de conhecimento, com dons de cura. Eu creio, meu Deus, que o Senhor fará maravilhas, Senhor, nesta obra, porque o mover não é do homem, o mover é Teu, a obra é Tua, Senhor. Vem, Senhor, equipar a Tua igreja, abençoar, meu Deus, a Tua igreja, e que o fogo do Teu Santo Espírito arda em nossos corações, nos queime, Senhor, por inteiro, que nós possamos cultivar a chama do Teu Santo Espírito, chama que às vezes andou tão apagada, Senhor, pequena como um fósforo, mas o Senhor quer incendiar os nossos corações nessa manhã. Renova as suas forças do Teu povo. Nós, Senhor, queremos Te bendizer e Lhe agradecer, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Pastor Alan. Diácono Claudecir, ele que é de Sertânia, passar uma lembrança, não é isso, Tayane? Para o pastor, e vai fazer uma oração. De Sertânia para Garanhuns, né? Sertânia para Garanhuns? Agora está aqui. Oh, aleluia. Levantarei as mãos santas. Impõe as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida. Oh, Deus maravilhoso e Pai. Santo é o Teu nome, Pai. Senhor amado, queremos Te glorificar, honrar e exaltar o Teu nome, Senhor. Em especial, Senhor Deus, neste dia, Senhor Deus, em que, Senhor Deus, o Teu Divino Espírito, ó Pai, nos abençoou como sempre, ó Pai, e hoje, Senhor Deus, trouxe o Teu servo, ó Pai, para trazer uma palavra de vida, Senhor Deus, palavra de renovo, palavra de força, ó Pai, e nós queremos Te pedir, Senhor Deus, pela vida dele, ó Pai, que Tu possa, Senhor Deus, estar derramando a Tua unção, Senhor Deus, sobre ele, sobre a sua esposa, sobre
este bebê, Senhor Deus, que breve estará conosco no nosso meio, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, com sabedoria e graça, que chegue com saúde, ó Pai, porque é bênção para ele, bênção para as nossas vidas, ó Pai. Assim eu te peço, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, ele, ó Pai, em todo o seu falar, seu agir, seus passos, ó Pai, abençoar, ungir, capacitar, Senhor Deus, a tudo que ele fizer, a ele, a sua esposa, Senhor Deus, e que esta família seja, Senhor Deus, a unção, Senhor Deus, do Espírito sobre eles, ó Pai. Senhor Deus, assim nós te pedimos, ó Pai, a ricas bênçãos sobre eles, ó Pai, e que eles possam, Senhor Deus, a cada dia esteja se fortalecendo, com os lábios ungidos pela tua palavra, Senhor Deus, está trazendo, Senhor Deus, palavra de vida, Senhor Deus, está trazendo palavra de ânimo, Senhor Deus, e sendo, Senhor Deus, esta sentinela, Senhor Deus, diante do mundo, ó Pai, para proferir a palavra, Senhor Deus, o ide, Senhor Deus, que tu falaste, ó Pai, assim como ele mesmo falou, foi usado por ti, Senhor Deus, o ide será sempre, ó Pai, e que ele seja, Senhor Deus, esse baluarte, que ele seja, ó Pai, esta unção, que ele seja esse homem, Senhor Deus, guardado por uma redoma, Senhor Deus, Senhor, contra setas, contra dados do maligno, ó Pai, e que ele possa, Senhor Deus, sim, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, nos ensinando, Senhor Deus, nos orientando, ó Pai, nos capacitando, Senhor Deus, não só aqui, mas na sua igreja local, onde ele estiver, ó Pai, que seja uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Assim eu abençoo, Senhor Deus, e te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Obrigada, tá, pastor? Só vou deixar uns agradecimentos só, né? Que eu quero agradecer primeiro a Deus, né, por mais um ano do projeto. Agradecer o pastor, a igreja, as doações, a confiança, né? Muito obrigado mesmo, né? Porque todos esses anos a igreja tem apoiado, tem abençoado. As doações sempre superam a nossa expectativa, né? Então, eu quero agradecer muito, que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer a presença da minha tia, que minha tia veio, fiquei feliz. Quando eu vi minha tia, lembrei da minha bisa, a Abigail, que o pastor fez o batismo dela. Com 80 e poucos anos, ela aceitou Jesus. E quando eu vi minha tia, lembrei da minha avó. Fiquei muito feliz, né? Porque minha avó hoje não está aqui, ela morreu com Jesus. Mas fiquei muito feliz. E vou deixar um versículo que está em Crônicas. Peraí, deixei marcado. Está em Crônicas 28, versículo 20, que diz assim: E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso, e mãos à obra. Não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor, meu Deus, estará com você. Ele não te abandonará, mas ficará com você até que termine toda a obra da construção do templo. E é esse versículo que eu queria deixar para a igreja, né? Agora a gente vai estar passando um vídeo, né, Raíssa? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O
está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Deus nos enviou um rei que não tinha coroa. O seu trono era uma manjedoura, um presente que o mundo não entendeu. Jesus ensina a verdade, tesouro escondido na simplicidade. Um grande presente em um pequeno frasco que o Pai nos deu. Que nas coisas pequenas que Deus sempre age pra surpreender. Como uma sementinha que carrega uma árvore que com o tempo irá crescer. Assim é a vida, com pequenos gestos de amor, um novo mundo irá nascer. Ame alguém do mesmo jeito que Deus ama você. Vamos juntos espalhar o amor em meio a tanta dor. Uma pequena dose de carinho pode mudar o mundo de alguém. Vamos juntos espalhar a fé, compartilhar o grande presente em um pequeno frasco que o Pai nos deu. Jesus de Nazaré. Amém. Gostaria de chamar aqui todos os irmãos envolvidos, os colaboradores do projeto Ágape, né? Para a gente vir aqui, tirar uma foto aqui. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Nós já estamos para concluir o culto. Vamos lá, irmãos, aí. Nilton, Diácono, Edinho, os irmãos que são envolvidos no projeto, que têm sido colaboradores. Pastor Marco, vem cá, viu as fotos ali na igreja, quando o irmão estava pastoreando lá, acolhendo aqueles pequeninos, a turma, galera, né, boa, e eu tenho certeza que trouxe frutos. Hoje o pastor André, que está por lá, né,
Que bom. Maravilha. Bernadette vai tirar foto aí? Opa. Não, já, fica aqui, quero orar agora com vocês. Silene, estão falando que você não funciona a foto, Silene. Hoje estava indo no evangelismo, é o trabalho do projeto, Silene. Obrigada, Dalva que lembrou aqui, né? A irmã Fátima hoje não participou, ela também participa. Uma Fátima, Marisa, gente, vocês estavam hoje no trabalho. Não importa se estava lá, né, no primeiro aniversário ou se está chegando agora no 9º, né? Deus abençoe. Então melhor aí, Bernadette. Está chegando aí? Espera um cadinho, falta a irmã Fátima. Falta a irmã Fátima, calma aí, os irmãos. Aqui, Fátima. Maravilha. Isso daí é para entrar no vídeo. Fica aqui, calma aí. Dá para entrar no vídeo do aniversário de 10 anos, né? Não foi passando lá o histórico, do primeiro, segundo, esse agora entrar no de 10 anos, né? Então, vou pedir ao pastor Marco, pastor da Assembleia de Deus, nós vimos ali na foto, né? Também acolheu durante o período muito importante na vida de muitas crianças de comunidade, e um trabalho de grande valia, foi semeado, né? Estamos aqui para proclamar o nome do Senhor, não é o rótulo, a igreja Nova Vida, mas nos unimos com esse propósito de levar o reino de Deus. Então, pastor Marcos, faça essa oração de gratidão, e o irmão também tem sido de grande valia, de importância, estamos juntos aí, no que precisar, a Sônia e a Tayane, para juntos levarmos a palavra. A paz do Senhor para todos. Oremos ao Senhor. Um pouco antes de vir para cá, me permita só um minuto. Eu estava revendo o que foi feito através do projeto ali na nossa comunidade, e uma coisa ficou muito marcante, eu mostrei isso para um amigo meu, está faltando aqui o evangelista Luiz, né? Irmão Luiz, e a gente costumava ir com a Kombi ali nas casinhas, buscar as crianças, e já conquistamos os pais e tínhamos a confiança deles para trazer as crianças e subia para a nossa laje, onde tinha o trabalho infantil. E ficou muito marcado quando, num dia 9h30 da manhã, nós fomos buscar algumas crianças, e isso ficou gravado até em áudio, eu não espalho isso para não denegrir a imagem, mas eu perguntei para uma criancinha assim, você já tomou café? E ela estava ao lado de um irmão que tinha mais ou menos seus 11 anos, que também estava segurando um bebezinho, e ela falou assim, ainda não. Eu falei, por que não? Porque minha mãe ainda não recebeu. E aquilo ali me cortou o coração. Então, quando vocês doam, vocês não doam para um ministério em si, mas vocês doam para pessoas que realmente estão precisando. E como o pastor falou, independentemente de placa de igreja, nós que temos essa visão, nos entregamos nisso. E que a gente continue não só em 9, 10, 11, tantos anos, mas até Jesus Cristo voltar. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, é um privilégio muito grande estarmos com este povo, reunidos, Pai amado, neste projeto. Querido Deus, que a Tua boa e potente mão continua nos sustentando, nos ajudando, que haja proteção, que haja conforto, mas que também o Senhor possa abrir o coração daqueles que, por algum motivo, não podem ir, mas com a sua ajuda financeira, seus donativos,
faça com que chegue às mãos deste projeto, para que não fique só na comunidade aqui, próxima a Paracambi, mas que possa, Pai amado, se estender a tantos e tantos lugares distantes. Eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos porque, como já disse o pastor que aqui nos antecedeu, Pai amado, unidos nós somos mais fortes. E o Senhor não nos chamou para ficarmos só ali, próximo a Jerusalém, mas ir até os confins da terra. E que esse projeto possa cumprir esta palavra, e nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poxa, obrigadão lá. Ele nos ungiu, vamos ficar de pé? Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Que assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Yuri, obrigado pela palavra, os irmãos do projeto. Que essa manhã realmente seja uma manhã renovadora, né, de restauração, de encher o nosso coração de ímpeto, por causa da presença do Espírito Santo, para nós avançarmos e cumprirmos, né, o propósito, o ID do Senhor. Muito obrigado por você que veio, né? Espero que aqueles que assistirem através do Facebook, do YouTube, também seja edificado, fortalecido por Deus através da ministração da palavra, desse culto onde nós rendemos glórias ao nome do Senhor, mas nós estamos alegres, Estou muito feliz esta manhã e agradeço ao Senhor por ter, né, participado desse momento tão importante, revigorador, né, de recarregar as baterias para prosseguirmos, né? Vamos arregaçar as mangas e anunciar a palavra com ímpeto, fazer a obra de Deus, como corpo e membros uns dos outros, abençoarmos e fortalecermos, não deixar os soldados caídos para trás, né? Mas recuperá-los para que esse exército se torne cada vez mais forte, com a graça e o poder de Deus. Amém? Nós vamos orar pela igreja em Paracambi, vamos orar por Selma, orar pelo pastor Antônio, orar pelo nosso bispo, que começou já essa semana, né, as sessões de quimioterapia, orar pela nossa irmã Marta, para que Deus também fortaleça a tua serva. Que bom que a gente, olha, você não pode dizer assim, vou orar por quê? Será que eu tenho tempo? Olha, tem tempo e oportunidade, motivos de sobras para você estar orando, tá ok? Estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado por essa manhã, uma manhã, ó Deus, de edificação. Ó Deus, a tua palavra foi ministrada. Deus, nós somos gratos pela vida do pastor Yuri, da sua esposa Liliane, Senhor Deus. Somos gratos pelo fruto desse relacionamento, desse amor que estão aí aguardando com expectativa. Deus, obrigado por cada um dos integrantes do projeto Ágape, da tua igreja, porque, ó Pai, o ID é responsabilidade não de um único projeto, ó Deus, de um departamento de evangelismo, ó Pai, é uma missão para todos nós, que a sua igreja, seja aqueles que ouviram a mensagem hoje pela manhã, ou vão estar ouvindo através da rede social, Senhor, que também sejam impactados, despertados para esta missão, porque, ó Pai, a última volta do ponteiro, a gente vai percebendo que se aproxima, e nós, quanto igreja, precisamos propagar, anunciar o ano aceitável do Senhor, para que vidas sejam libertas, transformadas, Senhor Deus, se rendam a Ti, confessando o Senhor como único e suficiente Salvador. Deus, visita cada um desses nomes, que aqui mencionamos, pessoas
que amamos, pessoas, ó Deus, que estamos aqui, ó Pai, clamando a cada dia, em cada reunião de oração, pela vida do nosso bispo Primaz, o bispo Walter, pela sua esposa, a irmã Marta, pessoas de tão importância para nós, bispos, pastores dessa denominação, e a igreja aqui local, ela também recebe dessa unção que está sobre o teu servo, Senhor, porque assim como eu sou pastoreado, assim como eu sou recebo a ministração sobre a minha vida, eu posso vir e trazer ao teu povo. Então, Pai, seja com teu filho, abençoe todo esse processo, que seja um processo de cuidado, de cura, ó Pai, na sua vida, da irmã Marta também, visita com teu poder e a tua graça, Senhor, seja com Selma, dê a ela a condição de também ter paciência, porque é difícil, 2, 3 meses sem certos movimentos, vem toda uma inquietação, mas ajude ela nesse processo, teu servo pastor Antônio, junto, ó Pai, ali a esposa, nesse processo de cuidado, abençoa, Senhor Deus, a vida de Natália, ó Pai, vários irmãos, que esses dias têm sido acometidos por esta virose, Senhor, que tem atingido diversas pessoas, jovens, crianças, muitos, ó Pai, eu fiquei sabendo, essa semana que estão fortemente resfriados, Senhor Deus, visita com a Tua graça, com a Tua bondade, restabelecendo, não permitindo com que perdure esse mal, toma nas suas mãos, Deus abençoe o Guilherme Agres lá em Portugal. Mas o que é Portugal para ti? O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, e visita, Deus, lá os netos da tua serva, para que haja sempre paz no coração da irmã Maria Aparecida. Deus, nós rendemos graças e louvores a ti, e entregamos esse culto de gratidão pelos 9 anos do Projeto Ágape. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.